Muy buenas tardes Muito boa a todos los tarde, ministros, hermanos y hermanas todos os ministros, en los irmãos e diferentes irmãs países, nos diversos países, allá en lá Venezuela, na donde se Venezuela, encuentra el misionero Miguel Bermúdez onde Marín está o missionário Miguel Bermudes y Marim, su familia sua família y e demás lugares os en demais ou donde os outros están lugares onde escuchando estão escutando en esta ocasión neste momento estas palabras estas de hoy palavras 24 de de diciembre de hoje, este dia año 24 de dezembro deste ano 2024. de 2024. Palabras para Palavras para la familia a espiritual, que família es la más importante, y espiritual, también que palabras é a para la mais familia importante, e terrenal. também palavras para a família terrena Pueden ou tomar asiento si están terrestre. en pie. Podem assentar-se se estiverem de pé ou se estão de pé. Estuve Eu estive leyendo lendo en los diferentes mensajes nas diversas mensagens del doctor William Soto Santiago, donde nos habló do Dr. William Soto Santiago, onde ele nos de falou este día, deste dia de hoy, de 24 de hoje, diciembre, 24 en de donde dezembro, onde un 24 de diciembre dia 24 de dezembro de de 1965 1965 partió nuestro amado hermano partiu nosso y amado amigo irmão reverendo William e Marion Branham, amigo reverendo William Marion Branham, precursor partiu, de la segunda precursor venida del Señor, da segunda vinda do Senhor, con el espíritu y virtud de Elías en su com o cuarta espírito e manifestación, virtude de Elias na sua quarta hombre de Dios manifestação, que levantó el homem Señor de allí en Deus que o Norteamérica, y su Senhor mensaje levantou lá na América do se Norte ou difundió Estados Unidos, por todo e el a sua mundo. mensagem foi difundida ou Y nuestro hermano propagada por William en este todo o mundo. mensaje, que ya lo E o hemos nosso leído, irmão William, nessa mensagem que nós já lemos ela, titulado Ha nacido el Salvador del mundo, intitulada que fue Já predicado el Nasceu o 23 de Salvador do Mundo, que diciembre foi del pregado em 2001 23 de dezembro de 2001, en Calley, Puerto Rico, dice: em Caiei, Porto el Rico, 24 de diz: diciembre, no dia 24 aunque de dezembro, celebran la mesmo noche que del se nacimiento de celebra a Cristo, noite do nascimento de en realidad, Cristo, pues na no verdade, fue esa fecha não foi que Cristo nessa nació, data que Cristo sino que nasceu, fue de abril a senão que mayo, foi entre abril e maio, pero ou de cambiaron abril la a fecha del maio, nacimiento de porém Cristo para mudaram a data do celebrarla nascimento el de 24 Cristo de la para noche. celebrá-la no Y dia ya el otro 24 pela día, noite. pues E já no celebran el outro día dia, de pois Navidad. celebra-se no dia de Así que el celebra-se o dia de 24 Natal. No outro es dia, la assim que o dia víspera de Navidad. 24 é a véspera En do el mensaje hemos Natal. visto su estrella en E el na oriente, ahí nuestro mensagem hermano vimos sua Branham. estrela no Oriente, aí o nosso irmão Vamos a ver Branham. aquí donde él nos dice, Vamos ver aí onde ele nos diz, nosso irmão por Branham, allí por la página por aí pela 5, página 5. ahí nos dice: ahora volvamos al día Aí nos del fala, agora nacimiento. vamos voltar Él para o tal dia vez do nascimento. Ele, nació en talvez, abril o ele mayo. nasceu em abril ou maio. Ahora vean, Agora fíjense que el hermano vejam, Branham nació preste atenção, que o irmão Branham el 6 de nasceu abril, no dia 6 de abril. y vean el E mes vejam, próximo, no outro mês ou aí próximo mês, aí nació el instrumento nasceu o instrumento correspondiente a este tiempo final, que corresponde, que ou seja, cabe a el este 19 tempo final, ou seja, no dia 19 de y miren, maio. en junio E olhem, em junho nace también en ese nasce mes, o sea, também luego nesse en ese mês, ou nace seja, depois desse allí mês en su nasce cuerpo de carne lá aí no seu el corpo doctor de William Soto carne, Santiago, nasce o Dr. el 14 William de Soto junio. Santiago, no dia 14 de Ahora vean junho. los tres, Agora vejam os aí em linha, três, aí alinhados abril, ou em mayo y fila, junio, abril, maio e junho. y miren en el mes de junio, E olhem, no mês de junho, ahí en el día 14, aí no dia 14, ese día también fue el día en donde nesse comenzó dia também foi o dia onde se la começou, campaña de iniciou-se sanidad a divina del campanha hermano ou a Branham. campanha de cura divina do irmão Branham, Y vean 14 de ustedes, allí junho. fue con E vejam vocês, foi la aí sanidad que de foi com a una cura mujer que tenía cáncer. de uma mulher que tinha câncer. Ahora ven ustedes
como Agora también vejam ese día vocês como também nesse mesmo dia comenzó algo también também se iniciou por algo, el começou 2017, algo entre un ministerio surgiendo 2017, allí, um ministério surgindo o aí, sea, se estaba ya ou entrelazando seja, já se estava ese ministerio y más entrelaçando adelantito, esse más ministério e adelante, pues mais se vio ya adiante, de um lleno pouco esse mais adiante, ministerio, já se viu de cheio esse o sea, ministério, vamos a ou decir, más seja, marcado, vamos falar assim, bem ya mais de lleno el marcado, 25 de já de diciembre del cheio no dia 2021. 25 de dezembro de Y de ahí en adelante 2021. comenzó E daí para frente, por diante, Dios a obrar começou Deus y a a obrar, a traernos operar e a todo lo trazer-nos correspondiente a tudo la o que apertura del corresponde ou séptimo sello. pertence à abertura do sétimo selo. Todo lo que ocurrió Tudo o que aconteceu en esa em década del 70 nessa al década, 80, década de 70 até 80, Dios estaba mostrando allí Deus estava lo que en mostrando el fin del aí ou tiempo, lá en el aquilo que no comienzo de fim la do dispensación tempo, no del reino, começo da dispensação se do iba a estar reino, llevando a cabo, o que no fim do tempo donde iria se iba a estar estar se dando a realizando, conocer acontecendo, onde se iria estar la dando a venida del conhecer Señor, el nombre a nuevo vinda do y todo Senhor, lo o nome correspondiente novo a e su venida tudo o que pertencia en ou una que gran carpa pertence à sua catedral. vinda em uma grande E carpa catedral. E los truenos, os que es trovões, la voz de Cristo, la voz del ángel fuerte, que é dando a a voz de conocer ese Cristo, a voz misterio. do anjo forte, dando a Todo lo conhecer que esse fue mistério. mostrado Tudo o que en foi esa década mostrado nessa era lo que década estaba señalando era o que lo que estava sería assinalando, esa apontando apertura del aquilo que séptimo sello seria abierta essa abertura do a sétimo los selo escogidos de Dios aberta aos escolhidos de y también al Deus público. e Vean, também pero ao primero público. es Vejam, mas em primeiro abierta lugar a la iglesia é novia, la cual aberta, necesita esa é fe de aberto para a rapto. igreja noiva que Ahora vean que lo necessita que dessa ocurrió fé en de esa rapto, a década igreja noiva. Agora del veja o que 70 aconteceu nessa se década repite do en una escala 70 se repete em uma mayor, o escala sea, en la maior ou realidad. aumentada, ou Aunque vean seja, a ustedes que realidade. hubo Mesmo luchas, que vejam vocês que en houve esse tempo se lutas, levantaram durante falsos esse cristos, tempo falsos levantaram-se ungidos, falsos en cristos, esse tempo falsos ungidos, tratando de durante desviar esse el pueblo tempo tentando en desviar o esa etapa povo. que había comenzado allí, Nessa etapa que tinha lo cual estaba começado aí, mostrando, reflejando lo que que estava sería mostrando, este refletindo o que tiempo final, seria ou aconteceria cuando él saliera neste del trono tempo de final, intercesión, quando ele saísse do trono de cambiara de intercessão, cordero a león, mudasse viniera de con el cordeiro libro para abierto en su leão, mano, viesse entregándose com a o un livro hombre, aberto na ese sua hombre mão, comiéndoselo entregando para um y homem, llevando a esse homem cabo esa obra de comendo reclamo. e realizando, Y fazendo esas essa obra luchas de que hubieron allí reclamação. E essas lutas que ahora aconteceram lá, se están agora viendo ya en estão una sendo escala mayor, vistas ou estão en se donde vendo numa también se han escala maior, levantado aumentada, onde falsos também ungidos, se falsos tem cristos levantado falsos ungidos, y falsos cristos e personas también, como se levantaron en também ese tiempo, pessoas tal como se burladores levantaram y naquele personas tempo, que atacaron zombadores la e obra de pessoas Dios que en aquel atacaram a tiempo. obra de Deus Pero muchas naquele personas tempo. toman eso Porém, muitas y pessoas têm isso ou no veem saben isso e que não Dios lo que estuvo sabem haciendo con que nuestro hermano Deus, o que Branham Deus y esteve también en fazendo el com o tiempo nosso de nuestro irmão hermano Branham e William, também no tempo do era nosso irmão mostrando, William, revelando era lo que él mostrando, haría revelando en o que esa ele nueva faria dispensación nessa nova que iba a comenzar, dispensação e que porque ellos iria estaban começar ou viviendo en iniciar, la porque eles dispensación estavam de la vivendo na gracia dispensação da graça y eran e eram mensajeros, mensageiros, os quais estavam cumprindo e llevando a cabo cumprindo e cada realizando, deles, cada um deles correspondiente realizando a a su obra tiempo, que correspondia, que como lo fue pertencia la a seu primera venida tempo, del Señor. tal como foi Seria na primeira paralelo em vinda do todo. Senhor. Seria Allí paralelo em havia tudo. precursor, Aí João existia um Batista, precursor, João Batista, estava esse arcanjo aí anunciando-lhe, a Maria anunciando para Maria el nacimiento de ese o niño, nascimento desse menino, como seria, quem era esse menino e todas essas coisas. E vean, Como ele seria, também quem o era esse precursado. menino e também o precursado, a promessa, la realidad de a aquello realidade de lo cual daquilo Juan el Bautista do qual habló, João Batista e também o falou e arcanjo também Gabriel. o arcanjo Gabriel. Pero vean Mas vejam que de los tres, que dos três, el del medio o do fue el meio que se fue, foi o que de uma partiu ou forma se foi de uma tranquila. forma Saiu da tranquila. presença de Saiu Maria da presença de de Maria uma forma de uma forma, de um jeito, como la que se não foi como aquela João el que Bautista ni João Jesús, Batista que partiu, foram nem muertes, João, que muertes foram trágicas. mortes trágicas ou Y en este violentas. tiempo, miren, E neste tempo, nuestro olhem, hermano Branham, nosso irmão Branham, está el arcángel, está o arcanjo, Nosso irmão William, nosso e irmão William, e está, también el precursado, também está o precursado, que es el único que está que é o vivo. único que está vivo. Y vean ustedes, el E hermano vejam Branham, cómo vocês, se o fue irmão Branham, como ele se foi ou por un partiu accidente. por um Nuestro acidente. hermano William, vean Nosso cómo se irmão fue, William, veja como ele se foi, tranquilo,
foi-se tranquilo, saiu da presença da igreja tranquilamente, mas resta uma profecia que corresponde a Apocalipse 11, das duas oliveiras, que nós já conhecemos essa profecia, onde também Deus permitiu que uma irmã tivesse um sonho ou uma visão, onde ela viu ao irmão Branham, ou seja, o irmão Branham representado nele, porque nele estava operando nesse momento o espírito ministerial de Elias na sua quarta manifestação. E porquanto era o mensageiro vigente aí presente, Deus estava mostrando, refletindo no irmão Branham aquilo que aconteceria ao quinto Elias, com o ministério de Moisés e o de Jesus, que os estaria operando o Espírito Santo no tempo do fim, em uma nova era, em uma nova dispensação. Agora, olhem, na mensagem que nós citamos, temos visto a sua estrela no Oriente, pregado pelo reverendo William Branham, na página 5, diz: agora vamos voltar para o dia do nascimento. Ele talvez nasceu em abril ou em maio. Ele era um cordeiro e cada coisa provou que ele seria um cordeiro. Essa foi a razão ou causa pela qual ele nasceu em um pesebre, em um estábulo, e não em um lar, em uma casa, porque os cordeiros nascem nos estábulos, na palha, junto com a palha e com essas coisas, e não dentro da casa. Agora, vamos continuar aqui, diz o nosso irmão William. Assim como algumas vezes na mensagem já nasceu o Salvador do mundo, assim como em algumas vezes muda-se um dia de festa para ser celebrado num outro dia nos diferentes países, assim também fizeram com o nascimento de Cristo, nosso Salvador. Foi feito assim. Mesmo que alguns pensem que foi no dia 24 pela noite, mas realmente não aconteceu assim. Agora, o importante é que Jesus Cristo nasceu. Isso é o mais importante. Mesmo que a data da celebração não seja a data em que ele nasceu. Mais adiante nesta mensagem diz, um pouquinho na frente. Vejam, o cristianismo, a maior parte dos grupos cristãos comemoram o nascimento de Cristo, mesmo que Cristo não tenha nascido nesse dia. A pessoa tem que estar consciente, ter a consciência que, na realidade, esse dia não é o dia do nascimento do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Foi de abril a maio. O dia de amanhã, lembre-se que esse foi no dia 23, o dia de amanhã seria hoje, o dia 24. Sabem o que aconteceu no século passado? No dia 24 de dezembro de 1965, às 4h49 da tarde, partiu nosso irmão Branham. Ele já tinha deixado de respirar pela madrugada. Às 4h34 ou 4h30, 4h37 minutos da manhã, ele já tinha deixado de respirar, mas colocaram nele a máquina respiratória e o mantiveram respirando, ou a máquina era quem fazia a respiração e mantinha vivo seu corpo, mas já ele tinha deixado de respirar. E eles colocaram então as máquinas, foram colocadas nele, e o mantiveram com a máquina até as 4h49 da tarde do dia 24 de dezembro de 1965, onde foi tirada a máquina e ele partiu às 4h49 da tarde. Portanto, para nós, é um dia de luto, porque partiu o anjo mensageiro da sétima era da igreja entre os gentios, o mensageiro da era de Laodiceia, nosso amado irmão William Marion Branham, profeta mensageiro precursor da segunda vinda de Cristo, com o espírito e virtude de Elias na sua quarta manifestação, ministerial do ministério de Elias. Assim que é algo que humanamente não tem explicação isso. Como pôde ser ou acontecer que no dia que o cristianismo celebra o nascimento de Jesus, mesmo que ele não tenha nascido nesse dia, tenha partido o último mensageiro da sétima era da igreja, o último dos 7 anjos mensageiros das 7 eras. Da mesma forma como João partiu de uma forma de surpresa inesperada, porque ninguém esperasse que ele morresse
morresse da forma em que ele morreu. O decapitaram, tiraram sua cabeça e colocaram sua cabeça num prato e levaram para a filha da rainha. Agora vejam, ninguém esperava a partida do nosso irmão Branham com um acidente automobilístico, mas Deus é quem chama os seus filhos e os seus mensageiros da forma em que Ele quer chamá-los. Olhem, na mensagem expectativas e também na mensagem um manto usado, vamos ver aí, esse intitulado Um Manto Usado de Segunda Mão. Ele diz o reverendo William Branham, se eu partir e tiver que ser sepultado ou enterrado antes que Jesus venha ou vier, esteja consertado que quando eu descer ou ir baixando para a terra, estarão cantando somente crer, tudo é possível. E se você escutar que eu tiver partido ou ido, nessa hora, pare, detenha-se onde você está e lembre-se de mim. Cante para si mesmo ou em si mesmo, somente creia. Porque eu creio que algum dia eu irei sair novamente. Agora vejam, já passamos um pouquinho da hora que o nosso irmão Branham partiu. E podemos cantarolar, honrando essa palavra do nosso irmão Branham, quando ele nos dizia ou falava que nesse dia, então, nessa hora, por aí mais ou menos, estejam cantando para vocês mesmos, ou seja, para dentro da gente, somente crer, solo creer, todo es posible, solo creer, solo creer, solo creer, todo es posible, solo creer. E ele diz, pensei, se eu tenho 47 anos de idade, ou estou com 47 anos de idade, eles estavam recém-casados 3 anos antes que eu nascesse. 47 anos estive marchando em direção ao Jordão, e tenho que chegar, tenho que chegar até lá. E eu vou chegar lá. Poderia ser por um acidente no caminho. E olhem, foi um acidente no caminho, o qual o nosso irmão Billy Paul, seu filho, contou de como aconteceram os fatos. E também o irmão Perry Green também contou algumas coisas. E Billy Paul não disse algumas coisas, alguns detalhes. Quem falou foi Perry Green, que falou alguns detalhes. Agora olhem, ele diz, poderia ser um acidente pelo caminho, poderia cair nos ares, do ar em um avião, poderia ser assassinado por um dardo do diabo, uma flecha do diabo em algum lugar e morrer. Agora, olhem, aí já está mostrando com isso o que ele tinha dito ou falado, que a ele iriam dar um tiro nele em algum lugar, e em alguma ocasião ou vez ele sabia que o ministério de Elias iria acontecer isso com o ministério de Elias, ele sabia, onde por várias vezes ele mostra que tinham atentado contra a sua vida, e também o que a irmã mostrou para ele,
ou lhe mostrou, o Senhor mostrou para ela, e isso, ele contou sobre isso, ou contou isso, ou que aí no livro de citações, tem uma partezinha aí no livro de citações, é tomado da mensagem, isso é pego da mensagem Almas Encarceradas, página 14, parágrafo 1004, diz: eu sei que algum dia isso vai me custar a vida. Ele sabia disso. Agora, como iria ser? Ele não sabia, mas ele sabia que iria lhe custar a vida. E aqui neste que nós estivemos lendo, neste aqui, vê que ele diz ou fala: eu vou chegar lá, poderia ter sido um acidente pelo caminho, poderia cair dos ares em um avião, eu poderia ser assassinado por um dardo ou tiro do diabo em algum lugar e morrer. Eu não sei como eu vou partir, mas uma coisa que eu sei, eu vou. Vê, ele sabia que iria ir. Partir. Agora vejam aqui que no livro de citações, eu sei que algum dia isso vai me custar a vida, certo? Igualmente, eu também sei igualmente que algum dia vai me custar a vida. Tenho consciência disso. E tudo e toda escritura e toda profecia tem que se cumprir. Agora, vejam que ninguém poderia tocar ou podia tocar em Moisés até que ele realizasse e fizesse a obra que correspondia ou pertencia ao trabalho e ao labor que Moisés tinha que fazer ou realizar. Aqui mesmo no livro de citações está essa parte onde diz que ninguém poderia tocar em Moisés. Agora diz que assim seja, mas aqui está se dando a conhecer a verdade, está banhado de sangue, sim, assim será algum dia. Eu estou esperando por essa hora quando tudo tiver terminado. Uma irmã teve um sonho faz pouco tempo e ela me mandou e enviou, disse: eu vi essa igreja preparar o caminho para te matar. Em algum tempo, quando esteja descendo do seu carro para entrar, e atirarão, mas depois o Espírito disse: não neste tempo, mas virá ou acontecerá mais adiante na frente. Vê? E ela escreve, aí ele escreve quinto Elias, e atirarão, escreve explosão, virá mais adiante, escreve quinto Elias, Apocalipse 11, vê? Esses são os ministérios de Moisés e Elias, ou seja, o ministério de Elias na sua quinta manifestação, mas como nele estava sendo operado em operação, o ministério de Elias na sua quarta manifestação, pois esteve se refletindo, se mostrando nele, tudo isso. Agora olhem, Deus não permita que eu diga algo que não seja verdade, que eu fale algo que não seja verdade, que eu não conheço outra coisa do que Jesus Cristo e este crucificado. Estamos vivendo num dia muito terrível. É o pecado que tem operado isso. Se apedrejaram Estevão, cortaram a cabeça de João por mandamento ou ordem daquela mulher, eu não sei como nós daremos nossa vida, mas seja como Deus queira ou quiser. E aí em cima desse parágrafo escreve Apocalipse 11, 3 ao 14. Matarão a Elias e Moisés. Mas vejam, esses ministérios, ao estar adotados, podem pôr a sua vida e voltar a tomá-la. Porque é um corpo de carne, ainda é um corpo de carne quando isso aconteça. Não vai acontecer com um corpo que vem ou vier glorificado, como querem pintar os falsos ungidos e os falsos messias, que pensam, que creem e ficam dizendo ou falando que que vai voltar e vão matá-lo no corpo glorificado, quando isso não é possível. Um corpo glorificado, quando ressuscite nesse corpo eterno e glorificado, não é para morrer, tão simples assim. Assim aconteceu na primeira vinda do Senhor, depois de ser adotado no Monte da Transfiguração. Vejam, Jesus desceu igualzinho no meio dos discípulos e ele seguiu, continuou essa obra que lhe foi encomendada nessa reta final, nessa última reta, e realizou na cruz do Calvário, pôs a sua vida e voltou a tomá-la. E quando ressuscitou, não voltou a morrer, porque ressuscitou nesse corpo eterno e glorificado. E assim, com as duas oliveiras, com Apocalipse 11, é assim, é um ministério adotado, ou seja, que nestes corpos é onde tudo isso estará realizando-se ou acontecendo. Agora olhem o que continua dizendo
Aqui o nosso irmão William, nesta mesma mensagem, diz assim que é algo que humanamente não tem explicação. Estamos repetindo esse parágrafozinho. Como pode ser que no dia que o cristianismo celebre o nascimento de Jesus, mesmo que ele não tenha nascido nesse dia, tenha partido o último mensageiro da sétima era da igreja, o último dos 7 anjos mensageiros das 7 eras partiu, assim como João partiu de uma forma inesperada, porque ninguém esperava que ele morresse da forma em que ele morreu. O decapitaram, colocaram a sua cabeça num prato e a levaram para a filha da rainha. Agora vejam, ninguém esperava a partida do nosso irmão Branham com um acidente de automóvel, automobilístico, mas Deus é quem chama os seus filhos, os seus mensageiros, da forma em que ele quiser chamá-los ou chamá-lo. Agora vejam que na página 119 do parágrafo 1058, aí ele nos fala, e tendo 54 anos, eu não morrerei de velhice ou de ancião até que ele esteja aqui, a não ser que eu seja atirado, assassinado de alguma outra coisa, de alguma forma morto ou matado, mas não pela idade avançada até que ele venha. Vejam, e ele morreu por um acidente. Agora, vejam vocês, mais na frente aqui, ou aí mesmo nessa mesma mensagem, tem nascido o Salvador do mundo, diz nosso irmão William. Paulo também o chamou de uma forma assim que ninguém talvez esperasse ou esperava. Tal como São Paulo morreu, ele morreu em Roma e morreu como? De que forma? Decapitado. E vejam vocês, como Pedro morreu? Crucificado. Estevão, como morreu? Apedrejado. E também vemos outros homens de Deus, como Santiago também morreu porque o rei o mandou matar. E Cristo, nosso Salvador, morreu crucificado. Assim que a partida dos servos de Deus, os mensageiros de Deus, acontecem tal como Deus desde antes da fundação do mundo determinou ou predeterminou. Agora, vamos ir um pouquinho mais na frente aqui, nesta mesma mensagem. Ou vamos continuar um pouquinho aqui adiante disso. Uma pessoa não pode dizer ou falar, não, eu quero morrer desta forma, desse jeito, porque é mais suave, é mais fácil. Senhor, leva-me desse jeito. Nosso irmão Branham dizia que a morte mais simples é a do coração. Mas vejam vocês, ele morreu por um acidente. E do acidente de imediato ele não morreu do acidente, senão que ele ficou no dia 18. Dia 18 ele esteve, 18 de dezembro foi o acidente, ele ficou dia 18, 19, 20, 21, 22, 23 e o dia 24. Ou seja, no sétimo dia, contando o dia do acidente, no sétimo dia foi que ele partiu ou morreu. Agora, isso já foi uma questão de Deus e daquilo que Deus esteve refletindo aí também, e do qual talvez falaremos no outro momento. Pelo momento, deixamos isso quietinho. Agora, olhem no testemunho que deu Billy Paul em uma partezinha aqui, que foi no dia 26 de janeiro de 66. Já quando haviam cruzado, já tinham cruzado. Vamos ver, para não ler tudo isto aqui, vocês já têm isso aí. Em alguns estudos anteriores, de anos anteriores, ou do dia 22 de 2022, 2023, por aí, pelo mês de dezembro, podem buscar tudo que foi falado nesses estudos. Podem buscar isso, ver numa partezinha aqui diz, acabamos de cruzar a linha do Texas. Isto foi nosso irmão Billy Paul aqui contando. Acabamos de cruzar a linha do Texas, umas 80 ou 90 milhas de Amarillo, da cidade de Amarillo, quando vi um automóvel passar e a luz do automóvel que se aproximava estava apagada do lado do motorista. Ou seja, aqui fica na parte do outro lado, ou seja, o foco da frente estava apagado, esse farol. A princípio pensei que fosse uma moto, porque estava justamente na linha central. Agora, vamos ver uma coisa aqui, porque já aí
Ele tinha falado aí a José que ele passasse um pouquinho antes, vejam. Em Clovis, a sua família conta duas coisas esquisitas que aconteceram. Primeiro, disse que ele não iria com ele. Duas coisas diferentes aconteceram. Primeiro, ele disse que não iria comer, ele não gostaria de fazer isso. Mas mais na frente, ele se uniu ao grupo dos 2 carros no restaurante e ceiou ligeiramente. A outra coisa foi que quando eles saíram do restaurante, ele pediu a José que fosse até Billy Paul e a sua família no carro de trás, que se trasladasse, José passasse para o carro de trás. Raras vezes ele fazia isso, compreendendo que o jovenzinho igualzinho a José poderia fazer coisas no carro por causa das coisas e dos passageiros. Podia causar alguma coisinha no carro, um jovem. E esse foi Perry Green aqui, quem está contando esse detalhe aí. E isso não devemos passar em branco, isso despercebido, porque ele não deixava que José fosse com outra pessoa, a não ser com ele. Mas aí ele o manda ir. E isso aí, Perry Green diz isso aqui. Agora, vamos continuar aqui onde Billy Paul continua contando. Diz, e a luz do automóvel que se aproximava estava apagado, o farol do lado do condutor. E a princípio eu pensei que fosse uma moto, porque estava justamente na linha central da pista. E eu pensei, imagina isso, o farol do lado esquerdo do passageiro estava na linha, no meio da linha, ou seja, que todo o carro inteirinho dessa pessoa, eram os mexicanos, estavam bêbados. Toda essa parte do farol do passageiro até o outro farol do condutor, tudo isso aí, o carro estava invadindo do lado contrário, oposto, ou seja, daquele que ia voltando do lado contrário, ou seja, porque se ele via esse farol do lado esquerdo do passageiro no meio da pista, então, pensa bem, todo o carro, o restante do carro estava invadindo a estrada do condutor. E não prestei muita atenção nisso. Foi um pouco depois do anoitecer. Eu diria que em torno das 7h30 da noite, 19h30, quando ele se aproximou, pude ver que era um automóvel e que um dos faróis estava apagado. Como eu falei, era do lado do motorista. O farol que eu tinha visto estava justamente no meio da linha. No meio da linha da estrada, o que naturalmente todo o automóvel estava do meu lado da estrada. Vê o que eu estava explicando ainda agorinha. E eu virei bruscamente para a direita, toquei a minha buzina e apenas olhei no meu espelho quando perdi. E vi que o carro voltou para o lado direito da estrada. Voltei a olhar e vi 2 automóveis se baterem. O automóvel tinha se desviado diretamente para o caminho, diretamente para a direção de papai. A única coisa que pude ver foram 2 automóveis indo em direções opostas. O carro do pai vinha na minha direção e minha esposa gritou. Ela disse, é teu pai. E eu falei, não tinha um automóvel que acabou de passar, um automóvel que está entre o papai e eu? Eu pensei que papai ainda estivesse um automóvel atrás desse automóvel, assim que eu pisei o freio para voltar a ajudá-los. Ele pensou que quem tinha batido fosse o carro que estava entre o irmão Branham e Billy Paul. E quando voltei até onde estava esse cenário, essa cena, um dos rapazes estava jogado pelo caminho. Desses que iam no outro carro. Subi pela estrada, tinha cerveja, álcool, licor, alguma coisa assim, por todo o caminho espalhado. E eu vi esse carro na minha esquerda, assim numa vala, saí da estrada e quando o meu farol iluminou, era papai. Tudo que eu podia ver era sua cabeça saindo. E enquanto a mim, apenas posso dizer o que pensei. Pensei que tinha ido embora, partido. Diz Billy Paul, a primeira coisa que pensei foi que ele tinha ido. E falei para minha esposa, está morto, morreu.
Assim que saltei, desci do carro e corri até lá. Correu até lá. Foi como se um trem de carga, um trem tivesse batido nele. Um desastre. Tinha deixado meu filho José, Paulo e José, no carro. Subi a janela e pedi para eles sentarem-se aí, ficarem no carro. Pai e eu viajamos muitas milhas juntos. E vimos muitas coisas, muitos acidentes nós vimos. E vimos muita gente eu vi morrer. Eu vi muitas pessoas mortas instantaneamente na estrada. E era um espetáculo que eu tinha visto antes. Então, na minha consciência, eu sabia que ele tinha partido porque seus olhos estavam abertos e a sua cara parecia inchada. Era simplesmente esse olhar que muitos da gente já experimentou. Eu saí do carro, desci do carro, simplesmente não sabia o que fazer. Corri até ele. Agora vejam, ele deixou José trancado dentro do carro. E aí estava Paulo, o filho de Billy Paul também. Os deixou dentro do carro, foi correndo, saiu correndo onde estava o seu pai. Porque estava perto aí, estava próximo daí. E quando ele chega até lá, ou seja, Billy Paul, quando chega até aí, ele fala que eu corri até ele, ou seja, até o irmão Branham, onde estava aí no acidente. José começou a gritar. E quando ele fez isso, ele abaixou a sua cabeça, levantei a sua cabeça com a minha mão e ele disse: Quem foi esse? Ou seja, o irmão Branham escutou José. Agora José estava trancado. Vejam, tipo e figura da vinda do Senhor nessa câmara secreta da Era da Pedra Angular, que é daí onde a voz de Cristo, do Messias, do ungido, feito carne, porque ele diz em São João capítulo 5, os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e se levantarão. E ele escreve em carne. Agora vejam, o irmão Branham, conforme a como Billy Paul viu, pela forma dos olhos e tudo, o jeito dos olhos dele, ele estava morto, ou seja, ele não estava mais aí. Agora, da mesma forma como o irmão Branham escutou José, porque ele diz, o irmão Branham disse, quem foi esse? Ou seja, que o escutou. E eu disse, esse foi José, papai, lhe falei. Ele disse, estás bem? E apenas me olhou. Não falou nada. Isso tem um significado especial para mim devido a uma fita em que ele falou isso. Senhores, é este o tempo? Eu não posso dizer que isto seja certo, mas eu sei que ele nunca respondeu até que José chorou pelo seu pai. Agora vejam, ele aí, depois diz, nunca respondeu até que José chorou pelo seu pai. Então papai disse, fala para José que tudo está bem. Ou seja, ele escutou José como o nosso irmão William me escutou. Quando nesse dia que eu orei por ele aí, ou lá, e pedi que Deus o trouxesse. E ele me escutou. Ou seja, aquilo que os médicos disseram que ele já estava, o seu corpo estava funcionando por causa da máquina. Não tinha nada que fazer aí. Talvez mais adiante tinham que desligar ou tirar. Mas vejam, ele escutou a minha voz e voltou, regressou. E já vimos como com essa mostra, vimos que com a voz desse instrumento, quando se dê a ordem, os mortos em Cristo que partiram das eras passadas e as do nosso tempo, regressarão, voltarão. E também tem uma mensagem que nós usamos
por várias ocasiões ou vezes, onde ele fala desse rugido ou rugir e coloca José falando. Lembre-se que José é tipo e figura da segunda vinda do Senhor. José é o filho do nosso irmão Branham. Agora, o filho do irmão Branham, José. Agora é um tipo tão perfeito que até o Espírito Santo lhe disse que lhe pusesse por nome de José. Agora olhem, na página 2 da mensagem Reprovação por causa da palavra, na página 2 dessa mensagem, aí nos fala na página 2, diz: agora passarei a contar a experiência mais forte que eu tive numa visão. Era como às 10 da manhã e a minha esposa estava tentando entrar no quarto quando eu entrei numa visão. Na visão eu estava falando com meu filho José. Olhem que formoso isso. E aí desenha uma estrela de Davi do lado esquerdo. Na visão estava falando com quem? Com seu filho José. E quando olhei, vi como numa forma de pirâmide, uma formação de passarinhos em um arbusto ou galho. Eram como 3 ou 4 no primeiro galho, 8 ou 10 no galho mais de baixo e 15 ou 20 no último galho. Pareciam cansados e como que tentavam de me dizer algo. E na visão eu estava no oeste e pareceu-me que era Tucson, Arizona. Os passarinhos estavam olhando para o leste e brevemente os passarinhos voaram para o leste e uns maiores tomaram seu lugar. Pareciam pombinhas com asas pontudas, as quais depois voaram para o leste. Tão breve quanto eu deixei de olhar para o segundo grupo de aves, ou de pássaros, voltei a olhar para o oeste e vi algo que pareceu-me na forma de uma pirâmide, ou piramidal, como 2 de cada lado e um na parte superior ou de cima. Vieram 5 dos mais poderosos anjos que jamais tenha visto na minha vida. A uma velocidade muito grande, terrível, suas cabeças para trás e suas asas pontudas voando rapidamente. E o poder do Deus Todo-Poderoso me levantou da terra. Eu ouvia a José falando. E um grande ruído, e aí ele escreve aí em cima, os 7 trovões. E um grande barulho se ouviu, numa distância para o sul. Agora vejam, isto foi na mensagem Reprovação por causa da palavra, na mensagem Senhores, é este o tempo, também, que foi aí no finalzinho de dezembro. Ele nos mostra tudo isto também. E depois nós vemos como tudo isso foi cumprido lá em 63. Depois de fevereiro 28, o aparecimento dessa nuvem formada por anjos e tudo isso. Mas vejam aí, aqui ele coloca, ou seja, ele faz uma... vamos ver aqui onde fala que na visão estava falando com meu filho José. Agora, isso representa aí esse anjo que era diferente dos outros, o qual ele tem o 7º selo. Agora vejam como com seu filho José, e está mostrando aí o que esse anjo que era diferente dos outros estaria realizando, fazendo na terra, trazendo os 7 trovões, porque o irmão William aí nos coloca, eu ouvia José falando, ou seja, quem estava falando aí com ele era José. E um grande ruído ou barulho o que José estava falando, os trovões. Esse era o anjo que era diferente dos outros, o que tem o 7º selo, tem a vinda do Senhor, que estava mostrando, representando no seu filho José, o que seria esse ministério da vinda do Filho do Homem com seus anjos.
Eu ouvia José falando e um grande ruído se ouviu numa distância para o sul. E quando fui levantado e ouvi a explosão, pensei que eu estava próximo de morrer em uma explosão. Mas José continuava falando comigo. Quem estava falando? José. Ou seja, o Senhor na sua vinda. E disso eu deduzi que não seria isso, já que José teria morrido também. Lembre-se, eu não estava sonhando, foi uma visão. E de repente eu não os via porque estavam no meu derredor e eu tinha sido levantado nessa formação de 5 anjos. E escreve aí 5 anjos. Agora, vejam vocês aqui. Na mensagem, senhores, é este o tempo? Este foi reprovação por causa da palavra, foi no dia 23, senhores, é este o tempo? Foi no dia 30. E diz, agora passarei a contar a experiência mais forte que eu já tive na visão. Agora, isto... Vejam vocês, isto foi o que eu li ainda agorinha, no dia 23, mas já quando vocês veem na mensagem, senhores, é este o tempo, que foi no dia 30, aí busquem onde começa ou inicia dizendo, podia ver esses anjos com as asas formadas atrás, viajando muito mais veloz do que o som pode viajar. Vinham desde a eternidade ou da eternidade num instante, como o abrir de olhos. Nem ainda o suficiente para parpadear ou piscar os olhos, somente no abrir de olhos. E aí diz uma pedra, aí desenha uma pedra angular e as eras e enumera elas de 1 até o 8. Aí estavam eles, não tive tempo para contá-los, não tive tempo, apenas pude olhar anjos fortes e de grande poder, brancos como a neve, tinham suas asas colocadas sobre a cabeça e eles estavam... E quando fizeram isso, ou faziam isso, fui arrebatado até essa pirâmide da constelação e pensei, agora é isto. Estava mudo dos pés à cabeça, e que coisa, isso significa que haverá uma explosão que me matará. Estava paralisado, agora estou no fim do meu caminho, eu não devo falar isso para minhas pessoas, para minha gente, quando eu me for. Não quero que saibam a respeito disso, mas o Pai Celestial me fez saber que meu tempo acabou. Não tirei para minha família porque eles ficariam preocupados comigo, porque ele já iria partir, se vai. Esses anjos vieram por minha causa, e serei morto logo, brevemente. Agora, em algum tipo de explosão, vê, ele pensava isso. Que iria ser de alguma forma, de algum jeito, porque ele estava consciente, ele sabia que iria partir. Então veio a mim, enquanto eu estava nessa constelação, veio até mim, e aí desenha uma estrela de Davi do lado direito. Não, não é isso. Se tivesse morrido, também teria matado José, e podia ouvir José me chamando. E aí desenha uma estrela de Davi do lado esquerdo e escreve José. Agora vejam, aqui, na mensagem, o rei servo, aqui nos diz o nosso irmão William Souto Santiago, esse foi pregado no dia 24 de dezembro de 1995, nos diz, agora nós também vimos na sexta-feira pela noite que a partida do nosso irmão Branham, nosso amado irmão Branham, foi no dia 24 de dezembro de 1965. Em alguns escritos, nos comentários ou nas informações que deram a respeito da partida, da ida do nosso irmão Branham, Billy Paul fala que é 1 hora e o Perry Green fala que é uma outra hora. Mas está mais ou menos por aí. Foi na madrugada do dia 24 de dezembro, falando assim, nesta manhã entre 4 e 5 da manhã.
podemos dizer, em um lugar está dito que foi às 4h37, se eu bem me lembro, onde nos fala Billy Paul e o irmão Green nos fala que foi 5h49 mais ou menos, por aí. Mas isso não tem nenhum problema nisso. Bem melhor foi pela madrugada, e eu vou lhes dizer em que hora bíblica foi. Agora, olhem, ele nos tinha falado, dito, vamos ver por aqui na página 38 do livro de citações, parágrafo 316, diz que um pouquinho mais depois, se eu tiver oportunidade de dizer-lhes o que aconteceu recentemente, trazendo para dentro ou chegando um novo ministério de apenas falar a palavra. Vejam, esse novo ministério seria o de falar a palavra, porque não há maior milagre ou um milagre mais grandioso do que o revelar a palavra. Agora, esse novo ministério, que corresponde ou cabe à terceira etapa, era pelo falar a palavra. Seria pelo falar a palavra, agora trazendo para dentro o ministério de só falar a palavra, e o coloca diretamente na mão das pessoas de novo ou outra vez. Se eles vierem com a atitude correta ou certa e creem, isso tem que acontecer. Ou seja, vejam, depende da atitude da pessoa e que creiam. Agora ele escreve aí o novo ministério em cima do parágrafo 316. O novo ministério é igual a falar a palavra. Agora também na página. Vamos ver aqui na 25. Parágrafo 207. Agora oraremos pelos casos de emergência. Depois de 2 noites, quero começar dentro do meu ministério. Depois de 2 noites, eu quero levá-los de volta aqui, lá atrás, nesse quarto, porque vocês sabem da visão. Quantos se lembram da visão? Certamente que sim, da carpa, da tenda e do quartinho. E ele escreve em cima a terceira etapa, a tenda e o quartinho. Agora eu vou levar Meda lá dentro comigo na primeira noite, por causa de que enviem mulheres lá para dentro, mas é um ministério que eu não posso deixar o público vê-lo. Ninguém jamais duplicará isto. Vê você? Não, Senhor. Não, eu sei que está chegando agora. Na beira agora, apenas posso me estender lá fora e estender-me e tomá-lo. Está posto lá fora à noite, estava sonhando antes de me levantar nesta manhã. Irmão Neville, eu estava sonhando um sonho e pensei, o ministério, eu não sei o que eu estava fazendo, mas seja o que for, você fala de coisas acontecendo. Nunca eu vi tais coisas. Acordei apenas chorando. Estava louvando. E escreve aí, do lado direito em cima, a visão da carpa da tenda. Agora também vamos ver aqui. Na página 26 também aí nos fala algo. Olhem no parágrafo 212. E se isso assim te agradar, Senhor, se está no teu programa divino, nós pediríamos, Deus, que neste edifício começasse esse novo dom a operar ou ser operado, e escreve o novo ministério. E também escreve do lado esquerdo para cima que acontecerá porque na visão era uma carpa, uma tenda. Agora, isso vem de cima também. Vamos ver a 211. Esse último pedacinho aí em cima da mesma página 26. Vem do parágrafo 211. Eu estou na página 26, nesse parágrafo que vem da outra página anterior. Me encontra e principia o novo ministério outra vez no tabernáculo. Eu amaria ver acontecer. Isso acontecer, amigo, eu não sei o que é isso. Ou será, mas aquele que me escuta, eu confio que será algo muito mais para ajudar o seu povo que sofre. Ao entrar aí pela
primeira vez, eu queria levar a minha esposa junto comigo. E se não se poderia, então queria levar duas mulheres ao mesmo tempo. Eu não digo que operará, mas para que você saiba que foi predito que esperamos algo novo, que acontecerá. Algo novo, ou seja, um novo ministério, ou seja, o ministério de Elias na sua quinta manifestação. Mas eu não digo que ele me disse naturalmente que pode acontecer em qualquer tempo e lugar. E estamos esperando por isso. Aí aqui ele escreve entre esses dois, no parágrafo 212, e essa continuidade aí do 211, que continua, diz aqui que acontecerá porque é a visão, na visão, porque a visão era uma carpa na visão, uma tenda na visão. Na visão era uma tenda, uma carpa. Agora vejam. Aqui o que diz também na... Vamos ver aqui. Na página 35, parágrafo 293 diz: muitos da reunião do meu novo ministério estão entrando. Um irmão Batista de pé ali, a sua filha, uma jovem, tinha sido um pouco descarrilhada, torpe. Quando ela chegou na sua casa, ela estava salva e agora está nesta manhã para ser batizada e continuar adiante. E um varão, o senhor Sotman, um amigo meu do Canadá, sua sogra, em uma condição moribunda ou doente, e disse: acharás tua sogra quando chegares lá. Muito bem, na via se recobrando, convalescente, muito bem, e assim aconteceu. Apenas pessoas vindo até aí, apenas está na sua infância agora se movendo, se mexendo. Mas esperamos o sumamente e o abundantemente, sobretudo estamos na águia e últimos dias, mas em uma hora gloriosa. E em cima escreve: por um profeta, a terceira etapa é igual falar a palavra. E embaixo escreve a infância do novo ministério. Agora olhem, continua dizendo o nosso irmão William na mensagem, o rei servo diz: mas isso não é nenhum problema, bem melhor, foi na madrugada, e vou lhes dizer aqui em qual hora bíblica foi. Foi na terceira vigília. E aí não tem lugar para equívocos ou erros. Foi na terceira vigília, já para passar ou passando para a quarta vigília. Porquanto ele foi um mensageiro, não para a quarta vigília, foi-se antes de começar a quarta vigília, ele se foi, que começa às 6 da manhã, ou seja, a quarta vigília começa entre 6 e 9, e a quarta vigília é de dia, é a vigília que tem luz, que tem sol, é a vigília de 6 a 9 da manhã, que é tipo e figura da era da pedra angular e da dispensação do reino, que é no amanhecer de um novo dia dispensacional, porque o irmão Branham estava na dispensação da graça, e de 6 horas em diante corresponde à dispensação do reino. E olha o que nos fala o nosso irmão William na mensagem: os jovens trabalhando com a visão das coisas que devem acontecer brevemente, que foi no dia 22 de setembro de 2007, em Monterrey, no México. Ele nos diz: Israel está dando sinais de que estão despertando, acordando. É que já estamos na última hora da terceira vigília judia ou judaica, ou quarta vigília romana, que corresponde à última hora, que vem a ser ou é entre 5 e 6 da manhã. Vejam que o ministério do nosso irmão William Soto Santiago corresponde ou cabia à última hora também dessa terceira vigília, onde também estava o reverendo William Branham. Portanto, não eram os mensageiros dessa nova vigília, ou seja, da quarta vigília que viria, que seria de dia, onde ele viria não como cordeiro, senão como leão da tribo de Judá.
como leão de Judá. Por exemplo, ele, no tempo de nosso irmão Branham, ele não podia realizar a ressurreição e a transformação, porque era um tempo onde estava se vivendo na dispensação da graça e a fé de rapto não estava se realizando aí. Potencialmente, ele estava mostrando, revelando o que seria. E também no tempo do nosso irmão Williams, estava vivendo no tempo da dispensação da graça. É por isso que vocês podem ver que no tempo do nosso irmão Branham se batizava. No tempo do nosso irmão William, até o fim, já 2018, quase ele partindo ou ir-se, ele partiu no dia 30 de março de 2019 e no finalzinho de 2018 ainda se estava batizando, porque tudo isso pertencia à última hora da terceira vigília, que isso pertencia à dispensação da graça. E já o novo ministério, que seria o ministério do quinto Elias, já corresponde ou pertence à quarta vigília de 6 a 9 da manhã. Tão simples assim, viu? Simples que é tudo. Agora vejam, continua dizendo, e o ministério que foi visto na terceira vigília, depois é visto na quarta vigília. Esse ministério ressuscitado, não o véu de carne, porque quando Deus leva um mensageiro, ele levanta outro mensageiro, outro véu de carne, mesmo que o Espírito Santo opere o mesmo ministério que teve o anterior, tal como aconteceu com Elias e Eliseu. Veem? E o ministério que foi visto na terceira vigília, depois é visto na quarta vigília. E podem me perguntar, não, é que o próximo foi o Dr. William Souto Santiago. Mas se não conhecem, não entendem o mistério e o ministério que ele teve, que o Dr. William Souto Santiago teve, vão ficar todos enrolados, confusos. Tal como no tempo do precursor e o precursado, lá na primeira vinda do Senhor. Não souberam, a maioria deles não souberam, com exceção de Maria, José e alguns daqueles para quem eles comentaram quem era ou foi o arcanjo Gabriel. Aqui, somente os escolhidos conhecem, os que vão ser transformados e raptados são os únicos, o qual representam, estão representados em Maria, aqui a Maria espiritual que é a noiva, são os únicos que conhecem quem foi o Dr. William Souto Santiago, que estão representados em Maria. Os outros vão colocar esse ministério em uma posição e em um local incorreto, errado. E não vai, o quadro não vai ficar bem. E o quadro, então, quando comecem a montar todo o quadro, aí vão estar colocando a vaca em cima da árvore. Porque não vai ficar nada enquadrado. Só os escolhidos de Deus, a noiva Maria espiritual, é quem conhece esse mistério desse arcanjo. E ele tinha dito, tocastes a trombeta na primeira vinda, a anunciaste e anunciarás a segunda vinda do Senhor. Quem? Gabriel. Que ele colocou num extrato, anotou e escreveu, Gabriel, ou arcanjo Gabriel, precursor da vinda do Senhor, ou da segunda vinda, ou seja, como precursor. Agora vejam vocês, lá existia um precursor lá terreno, João. E houve um precursor celestial, o arcanjo Gabriel. Aqui houve um precursor terreno, o irmão Branham. E houve um precursor celestial, porque esse arcanjo é um profeta da sexta dimensão, que tem acesso ao livro da verdade e esteve em carne humana, velado e revelado no Dr. William Souto Santiago, para falar mais claramente. E vejam, tudo o que ele falou foi isso que tinha que ser conhecido pela igreja, e esteve falando nessa etapa, nessa dimensão celestial, trazendo tudo o que seria ou aconteceria em Apocalipse 11 com o sobe aqui. Ele esteve mostrando tudo isso e se refletiu, mostrou muitas vezes nas mensagens. Pensava-se, porque não estava aberto esse sétimo selo, que fosse ele, ou que era ele.
se pensou assim, mas vejam a forma mais contundente, vamos dizer assim, que mostra que ele foi esse arcanjo, como o que apareceu a Maria, aquele que apareceu a Maria, e que não foi o cumprimento do precursado, do qual João precursou, foi porque ele se foi, partiu. E ao ir-se ou partir, ora, automaticamente a igreja noiva busca onde está a coluna de fogo, de onde voou do reverendo William Branham, para onde foi, e foi vista em uma grande carpa catedral. E aí estava falando com alguém, a quem ao instrumento, ao véu de carne, que ele tem neste tempo final, dando a conhecer a igreja a fé de Rapso, dando a conhecer a vinda do Filho do Homem com seus anjos. Agora diz, e o ministério que foi visto na terceira vigília, depois é visto na quarta vigília. Esse ministério ressuscitado, não o véu de carne, senão o ministério que aparece de novo na quarta vigília. Vê? Qual ministério? O ministério de Elias, mas na sua quinta manifestação. Não no irmão William, porque ele já se foi na terceira vigília. E ele disse que estávamos na terceira vigília, por isso que em 2000 ele disse que estamos entrando na sétima etapa, ou seja, na última desses batismos, e não sabemos até onde, porque já era a última parte, a parte final da dispensação da graça. A terceira vigília, para entrar na quarta, onde viria esse de quem o irmão Branham diz que a ele lhe convém crescer e a mim minguar. Esse chegaria. Diz, caminhando sobre as águas, como diz Apocalipse 10, versículo 1 em diante. E como está em São Marcos, capítulo 6, Cristo caminhando sobre as águas na quarta vigília. São Mateus também mostra isso assim. No tempo em que houve uma grande tempestade, aconteceu que por pouco destrói os discípulos da sua igreja, aí representados. E essa tempestade grande é a que vem neste último dia. É a tempestade que esteve durante toda a noite, onde os filhos de Deus foram perseguidos e foram mortos, muitos deles, muitos milhões de filhos de Deus, mas que no último dia a tempestade tentará destruir completamente a igreja do Senhor Jesus Cristo, mas Cristo, caminhando sobre o mar, parará essa tempestade que virá contra a sua igreja, atacando sua igreja, e haverá uma transformação para os escolhidos de Deus, e um rapto e uma partida no rapto para a ceia das bodas do Cordeiro, para todos os filhos de Deus que são reis, servos do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Agora vimos, assim, nestas porções que tivemos lido ou que lemos, o que é o nascimento de um novo ministério. Vejam, se foi, partiu nosso irmão Branham no dia 24 de dezembro, e vejam, começa no dia 25 de dezembro, um ministério no meio da igreja, mesmo que vejam vocês que começou esse ministério muito antes, bem antes, porque o sétimo selo é como o nascimento de João e o nascimento de Jesus lá em um estábulo. Começa com o nascimento do véu de carne, e depois se desenvolve ou vai crescendo, um bebê, uma criança, um jovem, depois começa um ministério de pastor no meio da igreja, e como esse ministério começa de uma forma progressiva, gradativa, até que chega o momento onde ele arranca, esse ministério começa. Agora, terá começado em 91 ou em 2002? Ou no 2017, quando foi ressuscitado o nosso irmão William? Ou em 2019? Quando ele se foi ou partiu, ou quando inaugurou-se a carpa, ou terá começado no dia 25 de dezembro de 2021, ou no dia 19 de maio deste ano de 2024, ou seja, temos todas essas datas onde já algo começou em cada uma delas, ou seja, são datas muito importantes desse ministério messiânico, tal como foram as datas foram importantes na vida de Jesus. Vejam, a data dos 12 anos, nós temos registrado o nascimento. Nessa data dos 12, temos a data dos 12 anos, que é importantíssima também, a data quando ele foi batizado
batizado por João. Também vemos a data quando ele foi ao Monte da Transfiguração. Também temos a data quando ele foi crucificado. Mas tem outras datas que se mantiveram ocultas, escondidas, que depois nós as conheceremos. Mas vejam vocês que o importante é que temos descoberto, ou descobrimos e temos identificado esse novo ministério, que o nosso irmão Branham nos falou dele por muitas ocasiões ou vezes. Olhem, nesta mesma página 35 do parágrafo 292, também ele diz, na outra manhã lá em cima, quando estava doente ou enfermo, nessa situação com a minha condição de garganta, eu vi Jesus de pé na minha frente. E ele me disse que meu ministério já me tinha sido confirmado. Agora, o que acontecerá, eu não sei. Senão, a não ser uma coisa, eu tenho que colocar de lado o outro para sair este. A única forma que eu sei fazer, que seja conhecido agora, que seja gravado, como Jó disse nesta manhã, com pluma de ferro numa pedra. Eu não sei o que fazer, a única coisa que eu sei é somente sair adiante. E desenhe uma estrela de Davi do lado direito. Ele me disse, e Deus é meu juiz, ele me disse, lhes tenho falado a verdade. E se Deus confirmou e tenho dito, e nenhuma só vez, pode alguém colocar a sua mão em qualquer coisa que esteja mal ou esteve mal, então isso também está bem, está direito também isso. Agora, quando eu vou ficar na beira dessa linha aqui, eu tenho o ancião, o irmão Neville, aí um irmão de Deus, nosso pastor aqui para ungir as pessoas. Eu vou colocar as mãos sobre as pessoas, porque a comissão de Jesus depois da Páscoa foi, coloca a mão nos enfermos e serão curados. Eu não sei o que vai me dizer ao longo da fila, mas eu vou tentar sentir por esse super ungimento, eu não sei o que acontecerá, porque vejam, a terceira etapa, não se precisará colocar as mãos sobre as pessoas na terceira etapa. Tudo é pela palavra falada. Agora em cima ele escreve, viu a Jesus, o novo ministério. Terceira etapa. O nascimento de um novo ministério. Esse foi o nosso tema para esta pequena conversa deste momento de hoje, terça-feira, 24 de dezembro deste ano de 2024. Terça. Que Deus os abençoe, Deus os guarde, continuem passando uma noite boa, feliz Natal, cheia das bênçãos, e um Feliz Natal e um próspero ano 2025. E com muitas precauções, os que estão fora do lar, fora das suas casas, porque estão visitando a sua família, tenham muita precaução durante esta noite e que cheguem muito bem nos seus lares. Que Deus os abençoe e guarde a todos. É noite de graça, noite boa.